TikTok BR destruiu sua própria vida, ou vamos se dizer, vendeu a alma por likes e visualizações. Bom, há muito tempo a internet deixou de ser só um meio de comunicação ou de pesquisa e acabou virando problema atrás de problema. No momento que as pessoas começaram a querer farmar like e visualizações ao tempo todo, isso realmente começou a mexer com o cérebro das pessoas. E as pessoas começaram a fazer coisas absurdas atrás desses likes e visualizações, que é o que chama atenção, o status hoje em dia. É porque muita gente, apesar de saber do certo ou do errado, elas preferem mostrar o pior delas só pra conseguir chamar um pouco de atenção ou receber alguns likes na internet. Exatamente, porque hoje em dia, tanto feito ou mal feito, que nem tem o feitiço do Harry Potter lá, as pessoas em si fazem essas coisas absurdas porque a plataforma com engajamento negativo ou positivo vai dar visibilidade. E é isso que tá acontecendo no momento. Tem pessoas que se destacam pelo seu talento e tem pessoas que se destacam pelas suas mediocridades, pelos seus absurdos ou por coisas negativas na plataforma, vamos se dizer assim. Recentemente, eu acabei encontrando um TikToker chamado Whindersson Rodrigues, que sempre foi muito conhecido pelas pessoas como Homem-Aranha, por justamente fazer vários vídeos pro TikTok andando na rua com uma fantasia do Homem-Aranha e vendendo doces pras pessoas pra pagar os estudos de enfermagem. Ok, bacana, um bom incentivo, uma boa iniciativa, na verdade. Até então, tudo tranquilo, tudo bem legal. Ainda bem que já deram um blur ali já em cenas inapropriadas, porque senão eu ia ter que ter esse trabalho depois na edição. Dele também ter conseguido ficar um pouco mais famoso depois que ele fez alguns vídeos daquela brincadeira que você tem que chegar com a mão fechada em uma pessoa aleatória na rua e quando a pessoa responde, ele abria a mão e tinha um doce ali de presente pra ela. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto, mas esse tipo de vídeo tinha se tornado uma coisa bem atrativa porque é uma brincadeira legal que deixa as pessoas felizes. Afinal, Exato. quem é que não vai gostar de ganhar um docinho de graça, né? Eu ficaria muito feliz de ganhar um docinho de graça. E por mais que seja uma coisa gentil, ao mesmo tempo isso pode ser uma coisa muito perigosa. Porque por mais que a maioria das pessoas tenha uma boa intenção fazendo isso, a gente também não pode esquecer que algumas pessoas não ligam de fazer o mal pro próximo. E é por isso que você não pode confiar em todo mundo que você vê só porque ela parece legal. Porque mesmo... Até mesmo, por exemplo, assim, ficar aceitando coisas de estranhos na rua é um problema. Teve vários casos agora no Brasil sobre envenenamento, então tem que ter um cuidado sobre isso. Mesmo que a pessoa se mostre ser a pessoa mais gentil do mundo, pode ser que isso seja só uma máscara e que no fundo a pessoa seja horrível. Então imagina se o doce tá envenenado ou alguma coisa do tipo e você come, né? Ou seja, o negócio chegou no nível que hoje em dia não dá nem pra você confiar nem na sua própria sombra mais. E tá bom, o Homem-Aranha tava ali trabalhando, vendendo seus doces na rua como normalmente fazia. Ele tava conseguindo cada vez mais público no TikTok porque os vídeos que ele fazia presenteando as pessoas tava indo muito bem. Coisas de 100 mil views a 200 mil views em todo vídeo que ele postava. E também... Nossa, isso aí já tá extremamente bom. Também postava alguns vídeos lendo poemas que ele mesmo fazia. E dava pra ver que ele era uma pessoa que tava se esforçando, como nesse vídeo aqui. Tá, viu? Não é só eu agora, 9 horas da noite, tá na correria, construindo parceiro. Idade, 18, trabalhando, iFood. Quem te banca, pai e mãe? Ai. É um caralho, tá na rua. Correndo até do seu, vai ficar em casa? Boa, Se ele boa, continuasse boa. desse jeito que ele tava, ele ia conseguir logo monetizar e ia ganhar um bom dinheiro com o TikTok. Não estava monetizado. E é aí que vem aquela pulga atrás da orelha. Ou você se destaca por qualidade ou se destaca por negatividade e coisas absurdas e coisas subliminares e lado obscuro da internet. Que provavelmente pode ter sido isso que ele vai fazer e nós vamos ver isso em diante. E juntando a venda de doces com isso, já ia dar um bom dinheiro, né? Tanto que ele tentava mudar usando outros cosplays além do Homem-Aranha, se vestindo de outros personagens como o Coringa. E ele saía na rua pra continuar vendendo os doces. Show de bola. Tá envenenado, beleza? Tá com veneno. Tá doido? Não é uma boa abordagem você chegar na pessoa já dizendo assim, eu tô te vendendo esse produto aqui, ele tá envenenado, tá? Eu não sei se seria uma boa, porque tem certas pessoas que levam isso pro lado do bem e certas pessoas que já vão achar o cara ridículo já. Não sabe que eu sou Coringa, não. Valeu. Vocês viram aí que ele fez a piadinha que tava envenenado e podia estar envenenado? Podia, Claro só que que sim. não tava. Porque ele Ainda deixou bem. pra fazer o pior depois
Pois eu, pelo menos, não consegui encontrar nenhum sinal nos vídeos dele que mostrasse que ele poderia fazer alguma coisa ruim pra alguém, ou sei lá. Ele parecia ser só... Eu já ia dizer, aparentemente ele tá parecendo ser uma pessoa que tá vendendo, fazendo o trampo dele, fez essa piadinha aí que por muitas pessoas pode levar de mau gosto. E morreu. Tendo dinheiro pra sobreviver. Mas o que aconteceu foi que o Anderson resolveu um dia pegar o cachorro dele, ir em uma loja pra pedir uma capinha pro celular, e chegando lá, uma moça chamada Carla começou a mostrar as capinhas pra ele, né? E ele obrigou ela a ir pros fundos da loja, e infelizmente ele tinha levado uma faca e, enfim, o pior aconteceu. Não se sabe se ele conhecia essa moça ou não, porque pelo que eu pesquisei, eles aparentemente não tinham nenhum vínculo. Ele nem sabia quem ela era, mas muita gente comentou em alguns vídeos que ele mostrava indícios de já ser uma pessoa ruim. Eu fiquei curiosa, né, pra saber se isso era mesmo verdade. E pesquisando, eu acabei descobrindo que em 2016 ele tinha passado um tempo consumindo muito álcool, ele já tinha tentado roubar um carro e tinha até sido preso por 3 meses. Mas logo depois disso, ele falou que tinha se convertido pra igreja, e nisso, acabou fazendo várias pessoas pensarem que ele não ia cometer nada parecido de novo, até porque ele tinha se convertido, né? Mas não se enganem, porque em 2018 e 2019, ele passou de novo pela polícia, e agora por roubo e por violência doméstica. E acabou no que deu aí, né? Mesmo depois de várias coisas e ter supostamente se convertido, ele fez tudo de novo. E essa moça, a Carla, ela infelizmente acabou deixando o marido dela e também a filhinha de 2 anos de idade pra trás só por causa de um cara desse, sabe? E tá bom, eu entendo que não são todos os dias que a gente tá bem, só que o que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa? É uma coisa que eu não consigo entender, sabe? Porque tudo leva a gente a crer que ele pegou essa faca e fez aquilo com a moça só porque deu vontade nele sem ter nenhum motivo específico pra isso. Ele fez isso porque eles estavam sozinhos, ele aproveitou disso, e enfim. E o que me deixa mais indignada nisso são pessoas que ainda... Ali tu já percebe já o gesto dele, ele mete a mão dentro da bolsinha e segura já algum item ali. Isso nitidamente já é uma suspeita grande pra qualquer pessoa que tá olhando aqui. Obviamente, talvez ela não teria o que fazer ali, entendeu? Ainda tem coragem de falar, mas o que a Anjinha tinha feito? Tá a louco, pessoa cara, tá tentando justificar uma situação dessa, sabe? Como se tivesse como. O cara aparentemente não conhecia a moça, ele só fez o que fez porque ela tava sendo uma presa fácil pra ele naquele momento, porque ela tava sozinha numa loja. Então, o que ela poderia fazer, né? Isso que agora você não pode nem trabalhar em paz mais, né? Você tem que ficar preocupado ali com o que vai acontecer, enquanto você só tá querendo sobreviver, trabalhar pra ganhar um dinheirinho e querer realizar os seus sonhos. Então, é uma coisa muito triste mesmo. Tanto que quando ele cometeu esse crime horrível, as pessoas começaram a falar que tinham vários sinais nos vídeos que mostravam que ele era uma pessoa ruim e que ele iria cometer alguma coisa. Sinais, vários sinais. O cara tinha vários sinais, meu Deus. Como, por exemplo, nesse vídeo aqui. É sobre dançar com o seu próprio caos. É não mergulhar no próprio inferno que você causou. É saber continuar. Quando mais nada... Realmente, já dá pra ver que ele tá rolando a língua, com os olhos avermelhados, provavelmente é álcool. Já está embriagado nesse exato momento. Obviamente, quem olha o histórico dele consegue já deduzir alguma coisa. Só que até então, ele tá vendendo doces na rua, fantasiado de coringa. O que, aparentemente, todas essas falas dele poderia se enquadrar no personagem que ele tá interpretando. Esse é o grande problema. A esperança é saber lidar com as consequências da sua ignorância. E ninguém terá pena de você. Aparentemente, tudo parte do personagem. Essa é a verdade. Assim, o pessoal falar que tinham sinais nesse vídeo, eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque ele sempre se fantasiava de algum personagem diferente pra ir vender os doces na rua. E um dia ele era o Homem-Aranha, o Superman, o Coringa, enfim. Então é claro que ele usaria frases que mais pareciam com o personagem pra ser uma coisa mais legal, né? Afinal, esse era o diferencial pra chamar a atenção. Pelo menos é o que eu acho, né? Não tem como ter certeza. Total razão, total razão. Ele tava interpretando o personagem ali. E aí
as pessoas falarem já nos vídeos ali, nos comentários, demonstrava muitos sinais. É muito abstrato, não tem nada concreto disso. Só quem convivesse com ele pra poder analisar e fazer uma análise profunda do cotidiano dele, do dia a dia dele, ver os sinais, traços de psicopatia nele. Mas eu também. Só que o mais medonho é que, assim, 5 dias antes dele ter cometido o crime que ele cometeu, ele tinha postado vários vídeos no TikTok distribuindo doces pras pessoas pra deixar o dia delas mais feliz. E sim, muita gente ali deve ter ficado grata e feliz por isso, só que isso porque elas não sabiam do que esse cara era capaz de fazer. Inclusive, eu nem imagino o choque que algumas pessoas tiveram depois que elas descobriram que o cara tinha cometido um crime desse, sabe? Porque se fosse comigo, eu nunca mais ia aceitar um doce na rua. Isso porque eu já sou desconfiada naturalmente. Então, se alguém do nada vem e me oferece um doce na rua, eu já vou ficar pensando, cara, será que isso aqui não tá envenenado? E não, com certeza, por exemplo, assim, todas as pessoas que aceitaram o doce e souberam dessa notícia e seguiram ele no TikTok, alguma coisa do tipo, assim como ele cometeu um crime deste nível, ele poderia simplesmente, realmente, envenenar os docinhos que ele entregava pras pessoas de graça na rua. Não tem como saber até onde vai a capacidade da maldade das pessoas. não é nem questão de só ficar pensando negativo, é mais uma questão daquela frase, é melhor você prevenir do que remediar. Tanto que esse é justamente o caso daquele vídeo que eu já mostrei pra vocês, dele tá vendendo doce no farol e falar pro cara que o negócio tava envenenado, sabe? Exato. O que ele fez foi aparentemente só uma brincadeira, bem bizarra e assustadora, por sinal. Porque assim, só da pessoa me falar isso, eu já ia ficar meio em choque, meio com o pé atrás. Agora, você já saber o que o cara fez e assistir um vídeo desse é muito mais que esquisito, porque apesar de você poder não conhecer a pessoa e por isso não ter um motivo pra ela te fazer algo mal, quem é que vai te garantir que a pessoa não tá no mau dia? Quem é que vai te garantir que ela se importa com o certo ou com o errado? Não tem quem faça isso, né? E o negócio é que depois que ele cometeu esse crime, os vídeos do TikTok dele começaram a viralizar muito. Afinal, muita gente ficou curiosa pra saber quem era e foi atrás do perfil dele. Então, a maioria desses números que a gente tá vendo agora são de pessoas que ficaram curiosas e resolveram pesquisar. E como esse crime que ele cometeu não parece ter tido um motivo específico, foi só porque ele quis mesmo, isso fez as pessoas pensarem, será que ele não fez isso pra tentar chamar um pouco de atenção também? Porque ele era muito ativo no TikTok, ele sempre postava vídeos até de pegadinha com pessoas na rua, tipo um vídeo aqui que ele fingiu ser um policial disfarçado só pra enganar uns meninos que estavam ali na rua. Tinha motivo pra fazer isso? Não, ele fez porque ele queria postar o vídeo e consequentemente pegar visualizações, né? Porque quem não quer visualizações não posta vídeo. Então pode ser que ele quisesse uns minutinhos de fama, que as pessoas soubessem quem ele era, por mais ruim que fosse a situação. Porque de tantos casos parecidos com esse que eu já vi, eu não me espantaria se fosse isso mesmo. Tanto que 20 dias depois que ele cometeu esse crime, ele até chegou a tentar a IDF, o que não deu certo. E logo depois... Caraca, velho. Caraca. Aconteceu uma outra coisa. De primeiro momento, falaram que ele teria passado mal na cadeia, que os presos tinham chamado ajuda e que ele não teria aguentado. Só que no laudo não mostra nada disso. Na verdade, o que mostra é que ele tava com uma lesão por furo cortante no pescoço, que acabou levando a uma lesão em uma artéria. E acabou que ele foi de F. Ou seja, bem provavelmente atacaram ele lá na cadeia, talvez sabendo o que ele tinha feito ou do nada mesmo. Sinceramente, eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas presas, só que geralmente fazer o que ele fez pra um trabalhador sem motivo nenhum não é uma coisa que é bem vista pelas pessoas de lá de dentro, eu imagino. Mas no fim, tudo que ele fez não levou ele a nada, só levou a desgraça atrás de desgraça. Então ele fez o mal pra uma pessoa de bem que tinha uma família, marido, filhos, que deixou uma filha pra trás e logo depois ainda tentou IDF também. Então pra que ele fez isso com a moça? Isso não faz sentido. Eu só tenho a dizer que essa situação toda é muito triste, porque tudo bem, eu entendo que todo mundo tem problemas. E por mais que sejam os piores problemas possíveis, você ainda tem a escolha de fazer o bem ou ir pelo caminho errado. A moça, ela tinha um futuro, foi tirado dela a força. E ele poderia ter sido alguém melhor, só que ele se deixou levar pela maldade. Claro que todo mundo tem as suas escolhas, só que ele teve as piores possíveis e teve que pagar por isso. Né? A família dele provavelmente devem ser pessoas de bem que tiveram que lidar com todas essas informações horríveis de uma vez só, porque, cara, imagina um filho seu ou um parente seu fazendo esse tipo de coisa. Deve ser um choque muito grande, porque vai deixar qualquer um com medo. Mas, enfim, gente, é isso. Brabo, nice vídeo. Muitas informações de conteúdo valiosa.
Cara, assim, ó, loucura, velho. Que loucura, que loucura, que loucura. Com o desenrolar do vídeo, a gente vai vendo o quão absurdo pode chegar a mente de uma pessoa. Ele já tinha históricos já, ele já tinha passagem com a polícia já também. Dá pra ver isso através da ficha dele ali online, que deu pra ver todas as informações. Já tinha sido assaltante, ele já tinha feito e acontecido. Faz um pouco de sentido essa questão aí do ele ter feito tudo o que fez pra chamar mais atenção ainda. Dá pra ver que ele era uma pessoa que queria, porque queria chamar atenção e fazer com que as pessoas notassem ele. Aquele vídeo ali que ele tá fantasiado de Coringa. Ali, aparentemente, as pessoas estão falando que já teria sinais e tudo mais, mas parecia apenas ser o personagem que ele tava interpretando mesmo, entendeu? Porém, língua enrolada e os olhos avermelhados, isso era sinal de alcoolismo, ou seja, ele já tinha algum problema com bebida, com alguma coisa do tipo, pra fugir de alguma coisa mental. E sinais de psicopatia, no caso, só quem convive com ele que poderia notar e falar a verdade sobre isso. Nós não temos capacidade pra dizer alguma coisa do tipo, e nem muito menos pessoas que assistiam os vídeos dele no TikTok, tanto que ele fazia pegadinhas, coisas de doce, ele vendia doces no semáforo e coisas do tipo. O que também não faz sentido é ele mesmo ter querido tirar, né, ir de F, como se diz, lá na prisão, porque ou foi assim, ele já sabia o que ia acontecer com ele lá dentro, pelo crime que ele cometeu, e aí iriam fazer isso com ele lá dentro e ele quis antecipar, ou realmente foi o que outras pessoas fizeram com ele no caso. Mas que loucura! E o mais louco de tudo isso é saber que, tipo assim, as pessoas ainda vão lá atrás ainda das redes sociais desse cara, pra ver como é que ele era, ou coisas do tipo, e dar mais engajamento lá nos vídeos dele. Vai se catar, mano, pelo amor. Tanto quanto pelas coisas boas ou pelos lados obscuros, a internet dá engajamento e as plataformas adoram isso. O problema disso tudo é que a moça tava trabalhando num dia a mais da vida dela, tranquila, vendendo as capinhas de celulares, quando vem um indelinquente que nem aquele, e ponto, acabou uma história ali. Acabou uma história por conta de um cara que acha que tem o poder de tirar a vida de outra pessoa, porque ele não tem nada a perder, porque provavelmente isso são traços da psicopatia que tinha já nele há tempos e tempos. Absurdo, velho, absurdo. Se inscreve aqui no canalzinho, deixa seu comentário o que você achou dessa história doida, até onde as pessoas vão por visualizações. Se inscreve também no canalzinho da Ian Carey. E é isso, deixa um comentário e até o próximo vídeo.